Olá, bom dia. Hoje é 21/11/2023. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma ótima terça-feira, um ótimo restante de semana. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe proteja, lhe guarde, lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre de toda emboscada, armação, armadilha do diabo, no mundo espiritual, no mundo físico. E que Deus venha destruir toda a armação do diabo, todos os planos do diabo no mundo espiritual e no mundo físico, em nome de Jesus Cristo. Que Ele venha destruir no mundo espiritual todos os planos, toda a armação, todos os planos do diabo contra a sua vida, contra a minha vida. E no mundo espiritual, se for necessário no mundo físico, que Ele destrua também. Então, o Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, parte 257, 256. Então, Lucas 2, versículo 39. O menino Jesus no meio dos doutores. Então, Jesus estava no meio dos doutores quando ele era ainda criança. E ele tinha uma certa sabedoria, essa sabedoria é a sabedoria de Deus. E ele estava ali conversando com eles, dialogando com eles, tendo experiência acerca da palavra de Deus. Então, vou mostrar para você Lucas capítulo 2, versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Jesus, a mãe dele e o pai dele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus ele crescia e se fortalecia em espírito. Por que Jesus ele crescia e se fortalecia em espírito? Você acha que é porque simplesmente ou importantemente ele era o filho de Deus? Sim. Só que ele lia os pergaminhos. A Bíblia Sagrada nos declara que ele lia os pergaminhos. A Bíblia Sagrada nos declara que ele lia os pergaminhos, os profetas, lia a lei, ele lia as escrituras sagradas. Por isso que ele se fortalecia, por isso que ele crescia e se fortalecia em espírito. Então, sem dúvida nenhuma, ler a Bíblia, escutar pregações, você vai crescer espiritualmente, você vai se fortalecer espiritualmente. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 3, e chegando-se o tentador a ele com pedras nas mãos, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Quem foi que falou isso? O diabo para Jesus na tentação no deserto. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se você ouvir as palavras de Deus, se você ler, você vai se fortalecer em espírito. Versículo 41. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então, José e Maria, todos os anos ele ia para a festa da Páscoa. Então, Jesus foi também com ele nesse dia. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então, eles foram. E regressado eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Então Jesus ficou em Jerusalém, falando sobre Deus com doutores da lei, com os escribas, fariseus, conversando. Jesus ficou lá. E a mãe de Jesus e José vieram para a casa deles, né? Vieram para onde eles moravam. Só que Jesus ficou em Jerusalém, lá conversando com eles, ó. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram. Então eles achavam que ele estava vindo mais atrás, tipo assim, eles caminhando, José e Maria, e eles achavam que Jesus vinha atrás. Só que Jesus foi lá, no versículo, caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. Então eles começaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos, porque eles não estavam vendo Jesus, ó. E como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então eles voltaram para Jerusalém à busca de Jesus. Tem pai e mãe que não tá nem aí para os filhos. Os filhos saem de casa de manhã, volta de tarde, volta de noite, tá nem aí. Os filhos começam a fazer coisa errada, vivem querendo fazer coisa errada, e os pais não estão nem aí. José e Maria, quando sentiram falta de Jesus, eles voltaram a Jerusalém. Tem pai e tem mãe que não tá nem aí pro filho. Tem pai e mãe que quer que o filho morra. Tem pai e mãe que quer que o filho, infelizmente, morra.
Tem pai e mãe que não se importam com os filhos. Maria não, voltou a Jerusalém para pegar Jesus. Né? E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo. Então Jesus, ele estava onde? No templo. Veja que Jesus, desde pequeno, ele estava, né, se fortalecendo em espírito, ele estava crescendo em espírito, se fortalecendo em espírito, porque ele lia os pergaminhos, ele lia as escrituras sagradas. Então, quando os pais dele procuraram ele, ele estava onde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Por que ele estava desse jeito? Porque o pai dele e a mãe dele ensinavam ele. A Maria era uma serva de Deus. A Maria era uma mulher que temia a Deus. A Maria não era simplesmente uma mulher que não cria em Deus, que não temia a Deus. Maria cria em Deus e temia a Deus. E todos os que o ouviram admiraram a sua inteligência e resposta. Então os doutores, o povo que estava lá, os escribas, os fariseus que estavam lá naquele dia, quando ouviram Jesus, a inteligência deles, as respostas deles ficaram maravilhados. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então ele estava tratando o negócio do pai dele, de Deus. Ele estava conversando com os doutores, com os escribas, com os fariseus, tratando-se dos negócios do pai dele. E eles não compreenderam essas palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhe sujeitos. E sua mãe guardava no coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Jesus foi crescendo em sabedoria e estatura, no tamanho. E em graça para com Deus e os homens. Então Jesus crescia em sabedoria e em graça para com Deus e para com os homens, porque ele lia as Escrituras. Lia, orava, estava no meio de pessoas que estavam lendo, no meio de pessoas que estavam orando, no meio de pessoas que conheciam as Escrituras. Então ele estava crescendo, foi crescendo. Então você pode crescer também espiritualmente e você que é pequenininho, você vai crescer também fisicamente. Deus abençoe você e sua família.